agora a gente está chamando a nossa convidada, Neta Will, psicóloga, psicoterapeuta. Boa tarde, já está aí conosco na sala, seja bem-vinda. Nea é especialista em psicologia clínica e é presidente do movimento social Família Eu, Educando para o Amor Próprio. Nea sugeriu a criação do Dia Municipal do Amor Próprio em Porto Alegre, que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores de Porto Alegre e sancionada pelo prefeito em janeiro de 2020. Agora, o Dia Municipal do Amor Próprio faz parte do calendário oficial. Dia 28 de fevereiro é o Dia Municipal do Amor Próprio. É uma conquista desta guerreira, mulher, psicóloga, né, que está aqui conosco hoje e hoje estará conversando sobre o tema Desconstruindo o Preconceito Sexual. Outro tema importantíssimo, não é mesmo, Verinha? É verdade, Leia, muito boa tarde, Neia, que coisa boa estar aqui novamente com a gente para falar, desmistificar um pouco, ao menos, né, Neia, esse assunto aqui que realmente é um ranço só de muitos e muito tempo, né, é um tabu. Então, contigo a palavra, minha querida, mais uma vez aqui conosco na Manaua, né, no nosso programa Horizontes. Boa tarde a todas e a todos, obrigada pelo convite, Leia, Vera, é imensa, né, a alegria por mais uma vez estar aqui com vocês, ocupando esse espaço para falar de um assunto importantíssimo, que é a desconstrução do preconceito sexual. Também quero dizer que estou muito feliz, né, com a recuperação da Beatriz, ela superou a Covid-19, da última vez que eu estive aqui, nós torcemos muito, né, pela recuperação dela, então estou muito feliz também, por esse motivo. Então, vamos lá, né? Eu já falei aqui no programa Horizontes sobre o movimento social Família Eu, Educando para o Amor Próprio, que é um movimento de amor, né? E que trabalha em prol de um mundo melhor, com pessoas mais amorosas e livres de todo tipo de preconceito. Também já falei sobre o método educacional que criei, chamado Educação para o Amor Próprio, e sobre o que denomino de família eu humana. A educação para o amor próprio, ela ensina que diferenças não são defeitos. Então, isso significa que a educação para o amor próprio previne contra qualquer tipo de preconceito. Quem desejar, né, saber mais sobre esse tema, pode acessar nosso site, o www.familiaeu.com.br, e também pode seguir nossas redes no Instagram, no Facebook, no YouTube. No site nós temos o endereço de todas as redes. Olha aí, colocar o site. A produção técnica, produzindo e colocando na nossa sala virtual a página da Neta Will. Maravilha. Que maravilha. Obrigada. Vamos lá continuar, então? Posso continuar? Sim, sim. Por favor. Tá. Então, assim, quando eu falo em família humana, né, eu quero dizer, família eu humana, né, eu quero dizer que o corpo é um só. Mas nossa psique tem vários eus, né, para a gente cuidar. Eu mental, eu emocional, eu sexualidade, eu espiritual, eu social e muitos outros. Hoje, ao falar sobre preconceito sexual, eu estarei falando sobre o eu sexualidade da família eu. Então, gente, eu quero iniciar, né, lendo a definição de sexualidade segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Porque, para começar, né, a desconstruir o preconceito sexual, é preciso aprofundar no conceito do que é sexualidade. Ou seja, segundo a Organização Mundial da Saúde, eu vou ler aqui para vocês, sexualidade humana, ela forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano
que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e integrações. Portanto, influencia a saúde integral, saúde física, mental, emocional e social. Então, partindo, né, dessa definição, que é lindíssima, né? Eu acho linda essa definição, ela diz tudo. Partindo dessa definição, né, sobre sexualidade humana, da Organização Mundial da Saúde, nós podemos dizer que em nenhum momento, né, de nossa vida nós estaremos isentos de sexualidade. E uma importante contribuição, né, para a prevenção, né, contra desinformações ou informações parciais geradoras de preconceito sexual é fornecer uma educação em sexualidade clara, bem informada e cientificamente fundamentada, baseada nos valores universais de respeito e direitos humanos. A sexualidade, ela é um atributo natural, mas, infelizmente, também ela é a causa de muitos conflitos e de confusão para a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, né? E não é por acaso que o preconceito sexual é fortíssimo. O preconceito sexual são atitudes discriminatórias, né, dirigidas contra pessoas com orientação sexual diferente da heterossexual. Essas atitudes, elas são causadoras de sofrimento, adoecimento e morte. Mas a orientação sexual é uma realidade que precisa ser compreendida e aceita para que possamos desconstruir o preconceito sexual e deixar de nos enganar, né, e julgar com base em aparências, acreditando que a única expressão da sexualidade que existe é a heterossexual e as outras formas de expressão são doenças. Mas o que é, né, orientação sexual? A orientação sexual é um aspecto da sexualidade, né? É um aspecto da identidade sexual que propicia a escolha da pessoa amada e ou desejada sexualmente. São várias as categorias da orientação sexual. A heterossexual é uma. A heterossexual é uma categoria da orientação sexual, assim como homossexual, bissexual, assexual e outras, muitas outras. Então, do ponto de vista da sexualidade, a orientação sexual, ela é um dos aspectos mais polêmicos, pois além de ser considerada por muitas pessoas, né, como doença ou opção, quando o objeto de amor e desejo sexual é diferente da heterossexualidade, ao mesmo tempo, ela é alvo de julgamentos rápidos, baseados apenas pela aparência. De fato, né, as disparidades sociais são inevitáveis, porém não justifica, por falta de conhecimento, considerar a orientação sexual diferente da heterossexual como doença ou opção. E ainda pensar, né, que é possível determinar a orientação sexual dos outros, com base em aparências. Gente, de acordo com a definição, né, de orientação sexual, é um dos aspectos da sexualidade que aponta, né, a orientação sexual é um dos aspectos da sexualidade que aponta para o modo como as pessoas sentem atração física e ou afetiva por outras pessoas. Nota-se que a atração não diz respeito apenas ao aspecto sexual, mas também envolve questões sentimentais, já que a sexualidade não está relacionada apenas ao coito, mas também ao afeto, autoestima, autoconfiança, respeito, saúde, bem como a gente viu lá, né, na definição de sexualidade.
Eu costumo dizer que aquelas pessoas que não respeitam a diversidade na manifestação da sexualidade e ainda se acham no direito de condenar pessoas por causa da sua forma de viver ou de sua condição que difere da heterossexualidade, são pessoas que em suas mentes, né, estão presas a um sistema de falsas crenças, né, de falsas crendices, preconceitos e tabus. Pois é ignorância, né, pensar que a heterossexualidade é a única manifestação do desejo afetivo sexual, né, interpretando as demais manifestações como doenças e dignas de sanção moral. Quando se julga alguém, nunca se pensa de fato sobre si mesmo. E o que se vê são pessoas projetando, como dizia, né, Freud, nosso grande psicanalista, né, como dizia Freud, projetando inconscientemente nos outros atributos pessoais. Sejam pensamentos inaceitáveis ou indesejados, sejam emoções de qualquer espécie. Isto é, ao invés de uma pessoa, né, reconhecer o que desgosta em si, ela projeta em outra pessoa, sem perceber que tudo, né, o que gosta ou detesta no outro é porque tem em si. Exato. A não sem aceitação, dúvida, né? A não aceitação de si, não se conhecem, né? E é mais fácil apontar para ti, né? Eu vou apontar para a Neia o defeito dela e vou deixar o meu, né, entre aspas, né? Só que não, né, Neia? Aquilo ali realmente é a falta do conhecimento de si e toda essa carga que tu falou aí, né, do preconceito, das crenças, né, de tudo que já vem carregado desde muito tempo, né, nessa história. E também a gente vê isso agora mais do que nunca na própria educação nas escolas, né? Que é um mito, que está um auê, né? Porque dando conceitos, né, e preconceitos totalmente, né, diferentes do que realmente precisaria ser, né, informado e educado as crianças, os adolescentes, né? E aí fica aquela coisa engessada ali só no preconceito, só no apontando, né, os defeitos, enfim, defeitos que não são defeitos, né? Porque as pessoas pensam que são, né? Então, por aí também é bem difícil essa desconstrução, né? Mas é o caminho que tem que ser feito, né? Sim, e essa questão da projeção, né? Quantos, né, sentem o desejo homossexual, mas projeta no outro, né? Porque não aceita em si, sim, eu projeto no outro. Porque o que me interessa a sexualidade do outro, se não está mexendo com a minha, né? Mas tudo bem, isso a gente vai falar lá na frente. Então, é assim, ó. Então, sem dúvida, né, velhinha, ao invés de pretender impor padrões, né, de comportamento, que é o que a gente vê, né, como você disse, até mesmo na escola, né, excluindo a singularidade subjetiva, né, inerente ao ser humano. Cada um é um e ponto. Né? Reforçando ainda preconceitos e a exclusão social. Né? O melhor caminho é aceitar as diferenças, entender que existe várias maneiras de amar e, portanto, diferentes variáveis sexuais. Né? Por isso falamos muito nessa questão aí, afetiva, né, e sexual, e não só sexual, porque, como nós vimos lá, né, a sexualidade não é apenas o coito. Penso que cada um de nós deve refletir e questionar a própria sexualidade, e não a dos outros. Como vimos, a definição sobre sexualidade humana, ela é influenciada por aspectos psicológicos, biológicos, sociais e culturais. Ela é bem mais complexa que a de qualquer outro animal na natureza, a sexualidade humana. Vocês podem ver a sigla, né? A sigla do movimento LGBTQIA+. É uma sigla, né, que mostra diversos tipos de orientação sexual. Vocês já devem ter visto, né? A gente está vendo o tempo todo essa sigla espalhada por todos os lados, e eu acho até importante falar, né, aqui, deixar, porque a informação desconstrói preconceitos, falar o significado de cada letra. Eu acho importante que nós estamos falando da orientação sexual, que é a parte mais polêmica da sexualidade humana. Então, por exemplo, ó,
A sigla LGBTQIA+. Letra L significa lésbica. São mulheres que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero, por outras mulheres. A letra G significa gay. Homens que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero, por outros homens. Letra B significa bissexual. Diz respeito aos homens e mulheres que sentem atração afetiva sexual pelos gêneros masculino e feminino. Letra T significa transexual, transgênero, travesti. Olha só. Corresponde às pessoas que não se identificam com o gênero atribuído em seu nascimento. Letra Q significa queer. Pessoas com gênero queer são aquelas que transitam entre as noções de gênero, como é o caso das drag queens. A letra I significa intersexo. A pessoa intersexo é um ser que biologicamente, corpo, né, nasceu com os órgãos defeituosos dos dois sexos. São vários tipos de defeito, né, que o intersexo pode nascer, tanto no sexo feminino como masculino, mas com os dois. Então, isso depende de cada caso também. Então, assim, ó, o intersexo não se enquadram na norma binária, masculino e feminino. A letra A significa assexual. Assexuais não sentem atração sexual por outras pessoas, independente do gênero. O sinal de mais é utilizado, olha aí que beleza, o sinal de mais é utilizado para incluir, né, outros grupos e variações de sexualidade. Então, assim, olha aí as letrinhas da sigla. Então, vocês viram como é imensa, né, a variação na orientação sexual. Cada letrinha dessa daí é uma orientação sexual. Não, e eu volto a dizer que a orientação sexual não define apenas, né, por características dos aspectos biológicos. A orientação sexual, ela deve ser pensada como resultado de uma complexa interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Os órgãos sexuais, né, são características de cada gênero, não garante que iremos, né, nos tornar psicologicamente meninas e meninos, né, ou meninas e mulheres, ou meninos e homens. Você pode nascer com o órgão masculino, mas isso não garante nada. Assim, se você vai se sentir um homem ou uma mulher. Assim como uma mulher também pode nascer, né, com os órgãos femininos, mas isso não significa que ela vai se sentir mulher ou não. Nós temos aí a questão que vai determinar se a pessoa se sente homem ou mulher, é o seu psiquismo, e não a sua genitália. Olha que coisa importantíssima. Então, gente, por falta, né, de educação sexual adequada, quase toda a totalidade da comunidade LGBTQI+, sofre com discriminações e preconceitos. Esse tipo de violência é uma maneira brutal, né, de atingir a autoestima do outro e contribui para a instalação do adoecimento. Justamente por quê? Porque autoestima, né, e saúde estão diretamente relacionadas. Pois vivenciar tratamentos discriminatórios e preconceituosos corrompe fortemente o sentido de valor, né, pessoal e de autoestima. Geralmente, muitos pacientes chegam no meu consultório para tratar de algum transtorno, né, decorrente desses processos, né, estigmatizantes e discriminatórios, como é o caso, assim, de transtorno de ansiedade, né? Entre eles nós temos a fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, tudo consequência né, desses preconceitos. Transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, e etc. Né? Também pessoas com depressão, problemas de relacionamento, sentimentos negativos, distúrbio alimentar, tentativa de suicídio e muitos outros sintomas causados em função desses preconceitos. Como eu falei anteriormente, existem preconceitos sexuais fortíssimos, e devido ao elevado índice de analfabetismo, eu chamo de analfabetismo, né, no que se refere à sexualidade. Pois a educação oferecida, né, oferecida para a população brasileira,
ela tende a considerar o tema apenas em seu aspecto reprodutivo. E é bastante superficial, limitada, imbuída de preconceitos, mitos e tabus, desconsiderando que a experiência sexual ela tem significado diferente para cada indivíduo. Foi o que você disse, velhinha, né? Na escola é só assim, trata-se o aspecto reprodutivo, né? E o resto, e a orientação sexual, faz o que com ela, né? Então, nós temos que entender que nós somos seres únicos, singulares, cada qual com a sua sexualidade. Ainda estamos engatinhando nessa questão, ainda, por incrível que pareça, né? Principalmente nas escolas, né? No meio ainda estamos engatinhando, porque sempre há um travamento, né? Olha só, olha aqui ainda. Estou adorando essa exposição, parabéns, essa nova roupagem do programa. Parabéns para a produção técnica, né? Para aqueles... Muito lindo, adorei. A audiência... Vai ajudando, né? Ai, que legal, adorei. Sim, isso. Então, para os ouvintes, eu quero explicar, né? Aqui a produção está colocando na nossa telinha, né? Imagens com todas as explicações que você está falando. A produção técnica está colocando ali umas imagens, algumas fotos. Muito obrigada, produção técnica, Jefferson Sampaio. E hoje a gente está aqui, como estão chegando pessoas no YouTube, nós estamos hoje com Néia Tauí, uma amiga já nossa do Horizontes desde o ano passado, que está hoje conversando conosco sobre desconstruindo o preconceito sexual, um assunto importantíssimo porque a gente está no século XXI e as pessoas ainda não falam sobre isso, não aceitam sobre isso, têm preconceito sobre isso, e matam por causa disso, que isso é muito importante a gente comentar também, há agressões, assim, físicas, né, de extermínio, né, enfim, muito importante o tema de hoje, venham as pessoas que estão nos ouvindo através do WhatsApp, através do nosso site, entrem no YouTube, venham colaborar conosco. No YouTube a gente tem aqui Linda Medeiros, que diz boa sorte, gurias. Catherine diz boa tarde a todas queridas da Manaus e Néia, maravilhosa e empoderada. Fábio Klein diz boa tarde. A Catherine Fábio Klein. Boa tarde, meninas, estou aqui no YouTube. Coisa boa. Obrigada. Linda Medeiros, tá aí, ó. Quer ler, Verinha? Boa tarde, Néia Tauí, psicóloga do amor próprio. Reconhecidamente, né, Néia? A Kathleen... Boa tarde. Então, posso continuar? Ali. Parabéns, né? Néia, está dando os parabéns ali, a Kathleen, Néia. Obrigada. Programa. Então, depois assim, pode continuar, isso, né? Pode continuar e depois a gente lê outras mensagens aí do YouTube. Vamos em frente. Eu já estou quase finalizando a minha fala. Então, assim, o que você falou, né, Léia, sobre essa questão aí de matar, né, pessoas, né, como eu também comentei ali, olha que interessante, olha que paradoxo, né, porque você veja, o nosso país, ele é considerado, né, o país que mais mata transexual. Mas Sim. também é considerado o país que mais consome pornografia. Olha só. Desse gênero. Interessante, né? É bom marcar. Mas voltando então um pouquinho, né? É importante que a gente entenda que nós somos seres únicos, singulares, cada qual com sua sexualidade. Então, assim, as pessoas não são, né? As pessoas são diferentes. E diferenças não são defeitos. Eu sempre marco isso, gente. Diferenças não são defeitos. Há muito tempo eu luto, né, pela desconstrução do preconceito sexual. Inclusive, lá em 2012, eu fiz uma pesquisa sobre sexualidade na prática psicoterápica, para avaliar, né, as distorções, preconceitos e tabus dos profissionais da área da psicologia clínica, né? E, infelizmente, muitos profissionais, não somente da psicologia, incrível isso, né?
mas também das diversas áreas de saúde, carregam preconceitos sexuais fortíssimos, gente, né? Que vem lá, que são aprendidos, porque o preconceito é aprendido. Qualquer forma de preconceito é aprendido lá na infância. E eles vão ser reproduzidos aqui na idade adulta. Então, é importante, né? Se a gente aprendeu a ter preconceito, nós podemos o quê? Desaprender. E seja qualquer tipo de preconceito, não só o sexual. Então, nesse artigo, né, o artigo referente a essa pesquisa que eu fiz, ele foi publicado na revista Psique, essa revista aqui, chamada Revista Psique. É uma revista da área, né, de psicologia, ela é top de linha da área de psicologia, e ela foi publicada, esse artigo, lá em 2012, onde eu fiz a pesquisa e escrevi todo o resultado da pesquisa, né, do artigo, aqui, ó, sexualidade na prática psicoterápica. E aqui do lado está lá, ó, distorções, mitos, preconceitos e tabus causados principalmente por falta de conhecimento que prejudicam a abordagem do tema, inclusive por psicólogos clínicos. Então, ó, esse artigo aqui na revista, são 12 páginas da revista, ele está no site da Família Eu, www.familiaeu.com.br. Ali, através do site, vocês podem acessar o meu blog e vai lá no ano 2012, né, quem tiver interesse pode ler toda a pesquisa na íntegra. É muito interessante. Então, de novo, eu volto a dizer para vocês que o que é importante, né, gente, é a gente levar, assim, a informação real, verdadeira, sem preconceitos, porque também nós temos que falar de sexualidade sem preconceito, né, para as nossas crianças, para os futuros adultos, e os adultos repensarem a sua própria sexualidade, ao invés de ficar apontando para a sexualidade do vizinho. Porque nós temos que se preocupar, sim, com o caráter, com a conduta social da outra pessoa, e não com a sexualidade. Principalmente pessoas, né, que ocupam cargos que podem prejudicar a nossa vida, né? Principalmente cargos políticos que podem prejudicar a nossa vida. Então, é melhor a gente o quê? Focar no caráter, na condição, né, no caráter dessa pessoa, do que na sexualidade. Porque a sexualidade não vai mudar em nada. A sexualidade do outro não vai mudar em nada a nossa vida. Mas o caráter de uma outra pessoa, com certeza, influencia muito a nossa vida. Então, para finalizar a minha fala e a gente abrir para as perguntas, eu gostaria de dizer, gente, que nós não podemos esquecer que entre a cabeça e os órgãos genitais, nós temos um coração. E agora nós podemos abrir para as perguntas. É verdade. Temos um coração. Né? Isso aí teria que ser discutido, assim, principalmente, claro, em todos os lugares seria muito, mas vamos começar na escola, né, que é essencial. Olha, né? Aí! Olha só, olha, já está ali, viu que maravilha, né? Obrigada! Está aí, ó, todo o artigo. Olha que espetáculo, muito bem, obrigada. Gente, vale a pena ler, vale a pena ler. Isso, é bem interessante. O pessoal que está em casa está na telinha. Isso, está passando na telinha. Mas como tema multidisciplinar, né, Neia, esse tema teria que, né, estar na escola, em todos, desde os pequenininhos, né, da educação infantil, até lá no ensino médio, né, os adolescentes, e assim vai, né, num tema multidisciplinar, porque para envolver realmente aos poucos, para entender, como tu diz, assim, o preconceito é aprendido, e eu acredito realmente nisso, né? E a gente pode realmente desaprender, né? Ter um novo olhar, uma expectativa, isso é só com a informação e só com a educação, né? É importante isso na escola, né? Nossa, na família, trabalhado, na escola, né? Ele tem muitas falhas, sempre, né, no sentido, né, de multidisciplinar, né? Tem muitas falhas ainda, né, nessa questão, né, dentro, sim, das escolas mesmo, né? E você veja que é por falta de informação, né, clareza, porque eu noto, assim, muita dificuldade, muita vergonha de falar sobre a questão da sexualidade. E vocês viram como era importante, gente? Vocês viram a orientação sexual, né, de cada um? Quem é que vai escolher? Eu escolhi ser gay. Eu escolhi ser lésbica. É uma opção dela, olha, a opção dela de se transformar em transexual. Era uma mulher e se transformou em homem. É a opção dela. Foi uma opção.
Gente, né? Ah, é doença? Não, né? Então, assim, é a história de cada um que tem que ser respeitada. E sempre que eu venho aqui, eu falo, né? A nossa grande questão é a falta de respeito, né, pelo outro. A falta de respeito Exato. pela diferença. Né? A gente sempre fala sobre a questão do respeito, né? E com a sexualidade, Sim. então, gente, é um horror. É assustador o que a gente vê, né? O quanto as pessoas se incomodam com a sexualidade do outro. Mas foi o que eu disse. Se eu estou incomodado com a sexualidade do outro, é porque tem algo em mim. E por isso eu Sim. digo, vá questionar a sua sexualidade, vá conhecer a sua sexualidade, porque aí você para de se incomodar, né, com a sexualidade do outro. Porque tem Isso aí. isso, né? O que Freud dizia, né? Você projeta no outro o que está em você. É isso Com certeza. aí, né? E, É e bom. coisa boa, os diferentes, né, os diferentes, quando imagina tudo igual, imagina tudo naquela mesma caixa, Horrível. mas vê como uma pessoa tem a cabeça tão bitolada, tão fechada, né, a sociedade, a nossa sociedade, né, tão fechada que quer que todo mundo seja igualzinho, todo mundo tem que vestir roxo, né, todo mundo tem que vestir azul, não, né, as pessoas são as pessoas, o ser humano ele é tão único, ele é tão ímpar, né? Porque é criatura de Deus, né? Criado por Deus. Então nós somos tão únicos, né? Tão nós, cada um, a gente mal se conhece, né? E a gente ainda quer apontar, né? Os defeitos as imperfeições, enfim, entre aspas, das pessoas, né? Então a gente precisa realmente, de fato, né? Transformar, mudar essas questões aí. E nós temos Né? que falar muito sobre esse tema, Transformar. muito, muito, cada vez mais. E muito obrigada por esse espaço novamente. E a gente poder trazer esse tema, gente, que é importantíssimo. Ele salva vidas. Porque eu acredito que a informação, o trabalho de vocês é lindíssimo, de estar trazendo informação, né? Que não é fake, é fato. Isso é importante, né? Para desconstruir todas as formas de preconceito. E a gente aprender, né? A amar a si mesmo e amar o próximo. É verdade. Pode falar, Léa. Olha só, né? Tenho aqui uma pergunta do Ricardo Coelho, nosso amigo da Rádio Manaus, que é assíduo, fiel do programa Horizontes. Muito obrigada, querido amigo Ricardo Coelho. Então, ele diz assim, ó, a homossexualidade foi tirada do rol de doenças da OMS desde 1992. A que tu atribui essas pessoas retrógradas que ainda insistem em dizer que ainda é uma doença? Pessoas presas a conceitos ultrapassados e, sobretudo, presas em si mesmos, o famoso armário, entre parênteses, e que usam o subterfúgio. Eu até tenho um amigo gay, entre parênteses, cultural. Fator religião que diz que tu vai arder no mármore do inferno? Obrigada. Ricardo. Olha aí, é o que nós acabamos de falar, né? Eu fico escondidinho, né, dentro de mim, apontando para você. Falta autoconhecimento, né, gente? É isso que eu venho trabalhando muito com essa questão da educação para o meu próprio, para a gente ensinar a pessoa a ser ela por inteiro, e a ser ela, né? E não ser outra coisa. Porque eu só posso ser feliz sendo eu mesma, né? Com a minha sexualidade. Porque é aquela questão assim, olha, foi o que eu disse, os órgãos sexuais, nasceu menina ou nasceu menina, não vai determinar se eu vou me sentir menino ou menina, né? No meu desenvolvimento, porque a minha história, a sexualidade é construída, como é construído o preconceito. Tudo você vê, no ambiente ela vai se construindo. Agora, e cada um tem a sua forma de se identificar, a forma e como é que vai ser. Agora, o que é a doença maior é o preconceito. Agora, sentir, né, o desejo de, eu nasci num corpo de mulher e quero me transexualizar porque eu não me sinto mulher e quero me transformar num homem, isso é um problema meu, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas a cultura, não é verdade? Nós sabemos, né, gente, essas informações erradas, inclusive a própria religião, né, transmite, educa de uma forma, ensina de uma forma errada, caduca, que é geradora de preconceito. Porque se você começa a conhecer você mesma e conhecer até a tua sexualidade, foi o que eu disse, você vai parar de ficar apontando a sexualidade do vizinho, porque o que você aponta no vizinho tem em você. Isso é muito bom a gente deixar marcado. Quando eu fico apontando o dedinho no outro, é porque também isso está em mim. Então, né, a gente tem que começar a pensar, por que incomoda tanto a sexualidade do vizinho, né? É isso aí. Olha só, no YouTube, vou continuando ao que a gente estava lendo,
Linda Medeiros diz: 80 pessoas trans foram mortas no primeiro semestre do Brasil. Isso tem que acabar. Rosane Ville, nossa querida amiga aqui da Manaus, diz: recomendo a série brasileira Manhãs de Setembro, com a cantora e atriz Lineker. Eu assisti, muito bom, nota 10. E ela ainda continua: Néa, sempre nos brindando com seu conhecimento e sua habilidade em transmiti-lo. Obrigada. Ai, obrigada. Essa série, eu não sei, Néa, não sei se tu visse essa série, tem no Netflix, Manhãs de Setembro, brasileira, com transexual, cantora Lineker. Muito interessante, né? Sim, você vê, nós temos que fazer isso, divulgar, né? Divulgar coisas interessantes, divulgar a informação com base científica, porque é essa base científica que é real, não é verdade? É como o vírus aí, se a gente não for pela base científica, o que vai acontecer? Vai acabar com a humanidade. E a sexualidade é a mesma coisa, porque são estudiosos. Freud, gente, estudou muito, Freud, o grande psicanalista, né? Não é só falar de sexo, não, ele falou disso, sexualidade. Ele fez a gente pensar assim, ó, ele fez uma grande pergunta: por que a nossa genitália está no centro do corpo? Pararam para pensar sobre isso? Por que está no centro? Porque ela é importantíssima. Vocês viram a definição da Organização Mundial da Saúde, né? A nossa sexualidade influencia tudo na nossa vida. E a gente tem que falar dela, sim, com essa naturalidade e com esse encantamento, e não com essa coisa feia, suja, podre, né? Que é repassada. Vocês não imaginam no consultório que a gente recebe de pessoas em função dessa educação preconceituosa, com a sexualidade, com o desejo sexual, tudo destruído. É grave isso. Eu já vi pessoas irem para o hospital, gente, segurando um pênis na mão, porque mandaram ele cortar o pênis porque ele não podia ter desejo, que era pecado, ter desejo sexual. E ele cortou o pênis. É só para dar um exemplo, isso é uma das coisas que acontecem, porque a pessoa se sente, né, feia, suja, errada, até por sentir desejo. Ou por sentir desejo por um homem sentir desejo por outro homem. Mas isso é questão o quê? Questão cultural, social, não é verdade? Então nós temos que falar muito sobre isso, para desconstruir esse preconceito, a vergonha, né, até o medo, porque tem até pessoas, como é que a gente vai ensinar nas universidades, né? O próprio professor tem que também, né? Tá? Desconstruir os preconceitos dele, conhecer a sexualidade dele, para poder ensinar, porque senão vai fazer como? Eu morro de vergonha de falar, não vou conseguir falar de sexo. Né? Porque todo mundo fala em sexo, mas esquece do afeto. Não tem como, né, a gente separar sexo, afeto, porque sexo é uma coisa, afeto é outra, mas na orientação sexual, nós temos que falar de sexo e afeto. Porque às vezes as pessoas acham, aquilo ali é um sem vergonha, aquilo ali é uma prostituta, né, o transexual não presta, só fica transando na rua. Transa na rua porque não dá um emprego. Né? Até o emprego, gente, né, para essa orientação sexual, é um sofrimento. O que é isso? Eu acho que a gente está fazendo assim, olha, um grande serviço nesse momento, tenho certeza, para ajudar muitas pessoas a questionarem, né, as suas atitudes diante do outro, principalmente, né, diante da sexualidade do outro. Ao invés de julgar, vai lá estudar, vai aprender, vai entender, porque ninguém escolhe, né? Qual pessoa vai ser tão desinteligente de escolher ser uma coisa diferente numa cultura heteronormativa? Incabível. É isso aí. Né? A Rosana Lima aqui, né? Bem isso que tu estás dizendo, que isso é mundial, né? No planeta todo. Rosana Lima, muito obrigada pela presença. Ela diz assim: a intolerância mata, e não só no Brasil. No último final de semana, um menino de 24 anos foi espancado até a morte na Espanha, porque era gay. Né? Essa aí que o Jefferson está colocando, a nossa produção técnica está colocando na nossa telinha, Manhãs de Setembro. É no Prime, não é no Netflix, desculpa, é no Prime Amazon. Muito bom. Né? Ela é a Cassandra, ela é uma transexual, Cassandra, tá aí ela, e antes de se transformar, né, na Cassandra, de assumir a transexualidade, ela teve um filho. E a mãe aparece 10 anos depois com um filho
e larga para ela, né? Que é esse menino aí. É muito interessante. Muito Vale a interessante. Ela pena. vale a pena, porque passa todo o drama, aquele drama, né? Naquele momento, né, que ela conseguiu se superar, se assumir, né, e morar sozinha como transexual, surge o filho que ela nem sabia que existia. Daí é criado um novo afeto, né, um novo amor. É muito interessante. É muito interessante. Vale a pena assistir. Que bacana. Então, Você tem vê, outra. né? Desculpa. Pode falar, Léa. Não, um outro elogio para você. Amei Ah, a psicóloga do amor próprio. Muito obrigado por partilhar seus conhecimentos. É isso oba, aí. obrigada. A Elani Maria diz: diferenças não são defeitos, é uma condição inerente à condição humana. Bravo, né? Não me canso de ouvi-la. Ai, Olha, obrigada. Como é bom, né? Você vê como a Rádio É, Manaus está atingindo, né? E longe. E isso é muito importante. Nós precisamos disso, né? De espaços assim, despreconceituosos, né? Que não tem pretensão de ficar colocando ninguém dentro de um quadrado. Porque, como você disse, né, Verinha, cada um é um. Não tem como pegar todo mundo e colocar num quadrado. Eu costumo dizer que a diversidade, ela é muito positiva para a sociedade. E é isso que nós temos que levar para frente. A diversidade é muito positiva para a sociedade, né? E não coisa boa, ficar vivo diferente, né? tentando fazer as pessoas ficarem escondidinhas nos seus armários. Isso sim, que é gravíssimo, porque a gente vê pessoas escondidinhas no armário, mas executando no escondidinho as suas verdadeiras sexualidades. Isso eu sim, considero como doença. Exato. Sim, Porque eu isso é falei, não hipocrisia total, né? existe uma aparência, porque as pessoas acham que ser gay é desmunhecar, é ser o homem todo feminino, né? Não, tem muitos homens maravilhosos, lindos, né? Que a gente chama, né? Considerado, né? Homens, como se diz, dentro da cultura social, e que sentem atração afetivo sexual por outros homens. Aí a pessoa acha o quê? Só porque ele é machão, não tem trejeitos femininos, que ele é heterossexual? Isso é um engano. E as pessoas se enganam muito, 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 muito. Eu costumo dizer, até pela própria experiência na clínica, que a orientação sexual heterossexual, ela é minoria. Mas as aparências, né, gente, estão aí. Engana. Tomara que todos decidam cada vez mais sair dos armários. Vai ser um show, não é verdade? Vai ser um mundo muito melhor. Ensinar as pessoas a ser o que elas são e o que elas querem ser. Porque não tem como ser feliz eu não sendo eu. Não é verdade? Como é que eu vou ser feliz não sendo eu? E se eu não sou feliz sendo eu vou cuspir ódio. Eu não me aceito. Então, o que acontece? Eu não posso ser eu faço o quê? Eu fico nutrindo ódio, 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 e eu vou reproduzir o quê? Ódio, 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 ódio. Que é o que nós estamos assistindo hoje, né, gente? Um discurso de ódio em tudo, como acabou de falar, né? Nós vimos aí no fim de semana. Gente, matar um monte de homens, espancar uma pessoa, o que é isso? Né? Covardia essa? Então, essas coisas que nós temos que ter, né, preconceito. Nós temos que ter preconceito contra a corrupção. exatamente. Isso que nós temos que ter. Não é? E não preconceito contra a sexualidade. Por que não se tem preconceito contra a corrupção? Seria o máximo, né? Todo mundo ter preconceito contra a corrupção. Sobre a desumanidade também, né? Em seguida, já vou te dar a palavra, porque a Verinha tem uma pergunta para você, mas agora vou pedir para a produção técnica rodar o nosso vídeo de divulgação, né, do nosso financiamento coletivo. Fábio Klein, nosso colega apresentador aqui da Rádio Manaus, lá de Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Vamos lá. Olá, amigos e amigas da Manaus. Eu sou o Fábio Klein e apresento todas as quartas-feiras, às 14 horas, o programa Submundo. Mas eu estou aqui para lembrá-los do nosso financiamento coletivo. Isso mesmo. Você sabia que nossa rádio web é um canal de mídia totalmente independente? Por essa razão, criamos o financiamento coletivo para que o nosso projeto possa continuar existindo. Com sua contribuição, podemos ampliar e alcançar mais pessoas ainda,
que lutam e idealizam um mundo mais justo e igual para todos. Vai lá, acesse a manaua.com.br/doe ou mande mensagem para o WhatsApp para Marilene Paulmann pelo número 51 99393 1747. Vou repetir, 51 99393 1747 e falar com a Marilene Paulmann. Faça parte da Voz da Resistência. Torne-se um amigo ou amiga da Manaua. Não se esqueça que todas as quartas-feiras, às 14 horas, eu apresento o programa Submundo. Eu gostaria muito de contar com vocês lá fazendo companhia. Tá bom? Um abraço, cuidem-se e até mais. Então, vamos lá, Verinha. Tem a pergunta aqui do Ricardo Coelho, que voltou e pergunta assim, né? Independentemente da ideologia, o que a convidada achou da declaração do governador Eduardo Leite, que causou frisson geral? Verdade. Achei ótimo, né? Porque é assim que nós temos que fazer, começar a sair dos armários, como eu disse. Ele, com certeza, está se sentindo muito mais feliz e isso só constrói, porque eu acho que ele é um cara, né? Você veja, ele é um homem, né? Um homem lindo, inclusive, não é verdade? E se for manter as aparências, ninguém iria dizer, né? Que ele é um homossexual. Aquilo que eu falei, né? Não podemos julgar pelas aparências. Mas parabéns para ele. Eu prefiro, né, ter um governador gay do que um governador corrupto, né? Porque a sexualidade dele, com que ele dorme, não me interessa. Agora, o que ele faz no meu estado interessa, porque vai me afetar e vai afetar a todos nós. Agora, a sexualidade dele não afeta. Parabéns para ele. Essa é a minha opinião. E que muitos continuem fazendo isso. Vamos, né? Vamos abrir o coração, sair do armário e vamos ser felizes, vamos ser nós mesmos. Que eu acho que é isso aí, né, gente? Isso é básico, ser você mesmo. Porque a gente é educado para não ser o que a gente é. Tanto que a gente chama de máscara social. Vamos colocando máscara. E aí? Eu acho que a gente consegue ser muito feliz sendo você mesmo. Agora, você ficar botando máscara é complicado, né? Não gosto de mim mesmo, não me aceito, e isso vai gerando o quê, gente? Um ranço, uma raiva de mim mesma, aquilo que eu falei, não é por acaso que eu trouxe, né, a educação para o amor próprio, esse método, porque a educação para o amor próprio ensina isso, você ser você se cuidar por inteiro, cuidar do teu eu mental, o teu eu emocional, o teu eu sexualidade, falar abertamente sobre sexualidade com a criança, não ficar inventando história, não pintar a sexualidade como algo sujo, nojento, pecado, que isso? Não é verdade? Se não fosse o sexo, o amor, ninguém de nós estaríamos aqui agora. Eu sou imensamente grata, né? À sexualidade, ao sexo, ao amor dos meus pais, porque eu estou aqui. Como é que eu estaria aqui? Hein, velhinha, hein, Lé? Nós não estaríamos aqui, nem os nossos ouvintes estariam aqui. E, né, tem que dar nome correto, não é? Né, aos órgãos genitais, né? Tanto masculino quanto feminino, quando vai conversar com uma criança, principalmente as primeiras conversas. Claro, tudo dentro de acordo com a idade, obviamente, de acordo com a curiosidade da criança, né? A gente vai colocando, mas sempre colocando verdades. E a gente vê toda aquela fantasia, né? De perereca, de pintinho, disso, daquilo. E, sabe, tudo isso já vai pegando esse ranço todo aí, que depois, lá adiante, né? No futuro muito próximo, é sobrecarregado de preconceitos realmente, né? E quanto às máscaras também, né? A máscara tanto vai que cansa, sabe? Sei lá, seja com 50, 80 anos, uma hora vai ter que, né? Vai ter que dizer que veio, né? Não, vai ter que se apresentar como um gay, ou como um, enfim, porque realmente a pessoa não consegue mascarar até vai alguns anos, né? Mas por muito tempo depois, e depois também, né? Eu acho assim, ó, vem a maturidade. Eu acho que a pessoa que tem essa consciência, ou muitas vezes, claro, falta de coragem, e a gente está percebendo, claro, falta muitos ainda para se declarar, enfim, saírem do armário, né? Como se diz. Mas a gente percebe que tem muitos agora que parece que estão, né? Se sentindo mais à vontade, assim, para realmente colocar, né, as suas relações, enfim, principalmente, às vezes até dentro da própria família também, né, todo aquele preconceito, todo
aquele esconderijo, não conta nem para a família. Apesar que a família, como a gente sempre fala, né, a família, na verdade, já sabe, né? Mas, claro, enquanto a pessoa não revela, assim, não faz assim, aquela revelação, fica sempre aquele ponto de interrogação no ar, né? Exato. E aquela coisa, né? Porque você veja, né? Nós estamos aqui uma temporada, né? Nós estamos passando aqui uma temporada. E eu acho muito importante que essa temporada, né, no planeta Terra, ela seja satisfatória, né? Seja feliz, Sim. não é verdade? Porque a felicidade é de dentro para fora. A felicidade não está na esquina. Então, ela está dentro de mim. E essa, você viu a definição de sexualidade? Que coisa séria, né? Então, assim, tem que parar de olhar a sexualidade somente do ponto de vista reprodutivo, né? É muito mais que isso, não é verdade? Não é só sexo, porque olha para o lado do sexo como sacanagem. Tem que parar de olhar a sexualidade como uma sacanagem. Gente, ela é linda, né? Em todos os seus aspectos. E não adianta a gente ficar lutando contra a orientação sexual, dizendo que é mentira, que isso não existe, porque está aí na nossa cara. Olha o que virou o movimento LGBTQIA+. Imenso, e a tendência é ficar mais imenso ainda, porque as pessoas, sim, né, Verinha, estão se sentindo muito mais Sim, confortável, mais seguras para sair do armário, exato. né, porque Exato, eu imagine em tenho outras percebido. épocas, né, em outras épocas, um horror, o Freud mesmo, a história do Freud, do psicanalista, né, Sigmund Freud, Uhum. a história dele, se for ver a biografia dele, é chocante, porque ele veio, né, falar justamente da sexualidade, ele foi à falência no consultório dele, lá na época, em Viena, tentaram destruir o Freud, porque Imagina. imagina o que é isso, né? Imagina. E até Se hoje, né? agora, Olha, se agora tá 21, assim, imagina naquela época, né? isso. E você viu a coragem dele de falar sobre esse assunto, porque é um assunto importantíssimo. Não adianta negar a nossa sexualidade, não adianta negar o assunto, não adianta colocar a orientação sexual como uma doença e a heterossexual como, nossa, né? É saudável quem é heterossexual. Gente, por favor, nós temos que usar nossa inteligência, né? Essa questão, nós temos que olhar, a caráter não tem nada a ver com a sexualidade de uma pessoa. Não dá para confundir. Ah, porque é transexual, é mau caráter, não presta, temos que matar, temos que acabar com isso. Por que será que querem acabar, né? Querem matar? Por que incomoda tanto que tem que matar, né? É para tirar da minha frente? Porque senão eu vou pegar para mim? Quem tem quer comprar, né? Olha só, como eu disse para vocês, É, o maior consumidor de pornografia transexual, transgênero, travesti é o Brasil. E por que a gente tem que assistir isso? Claro que é no mundo inteiro que a gente tem esse preconceito, mas eu estou falando assim do nosso país, as coisas que nós, né, como nós estamos vendo aqui o tempo todo. Então é importante cada vez mais a gente batalhar, criar espaços para falar de sexualidade dessa forma, verdadeira, aberta e não cheia de preconceitos. Porque o preconceito, aquilo que eu falei, ele é aprendido, é de pai para filho. Então nós temos que começar a desconstruir. Tanto que eu venho, de novo, eu falo, esse movimento social Família Eu, que eu idealizei, é para evidenciar a importância do que, gente? Da gente educar a pessoa para o amor próprio, e não para o ódio próprio. Porque a educação para o ódio próprio é essa educação, né? Que tem abuso físico, abuso psicológico e também inclui abuso sexual. Que educação é essa? Nós vamos chegar na idade adulta como? Com essa sociedade doente que está. Por que ela é doente? Porque a criança será o adulto de amanhã. Então nós precisamos ensinar amor e não ódio, porque o amor e o ódio também é aprendido. Eu aprendo a me amar sim, como eu aprendo a me odiar. E vou espalhar isso para o mundo, que é a tal da projeção, segundo Sigmund Freud. Né? Um mecanismo de defesa chamado projeção, o que está em mim, né? Eu não aceito em mim, eu projeto em você. E olha o que eu sou capaz de fazer com o meu ódio projetado para fora de mim, né, gente? Quanta coisa é capaz de fazer que nós estamos assistindo, né? Nós estamos todos assim olhando e assistindo o cenário social, né, repleto de casos de depressão, de suicídio, né, de corrupção e assim vai. Tudo que não, né, que não é legal. E nós estamos aqui sim. nesse momento falando o quê? Levando uma informação para quê? Para a gente melhorar esse mundo, né, gente, tão caótico, tão infeliz, tão cheio de desamor por si mesmo e pelo próximo. Como é que posso eu acabar com a vida de uma pessoa só por causa da sexualidade dela não é heterossexual? É o fim do mundo mesmo, né?
Então, assim, parabéns, né, para vocês, para nós que estamos aqui, para todos os ouvintes que estão participando, engajar nessa corrente de levar a boa informação, a informação verdadeira, para a gente desconstruir preconceito sexual e outras formas de preconceito. É isso aí. Perfeito. Muito obrigada, Néa. São 16 horas e 15 minutos, estamos nos aproximando, estamos nos minutos finais, né, os últimos 15 minutos do programa. Eu tenho aqui a participação da Adriana Petter. Ela diz assim: o mundo seria melhor se cada um se conhecesse. Néa, o homem toca mais no seu corpo desde cedo, mais do que as meninas. E por que existem mais homens homofóbicos e misóginos? As mulheres são também, mas neste sentido de se tocar parecem ser mais preconceituosos? E aqueles que vão para o álcool, preferindo o vício a se reconhecer como gay? E pior, agridem mulheres, mas não se assumem. Infelizmente, isso acontece. Nossa, linda, Adriana, né? Linda reflexão, linda colocação. Obrigada pela pergunta que você está trazendo, que ela é muito importante, porque, novamente, a gente volta a essa questão aí, né, do machismo, até com relação à sexualidade, como é a sexualidade para o homem, para o menino, para a menina. Nós sofremos muito preconceito, né? Tudo é o preconceito, enraizado na nossa cultura. Nós temos aí, fala-se muito hoje, né, em racismo estrutural. Eu também falo na educação estrutural, eu falo no machismo estrutural, e nós temos que desconstruir tudo isso, porque é tudo isso que faz essa diferenciação, né, entre homens e mulheres. É como a gente vê assim, aquela historinha, né? Nasceu menino ou menina? Ai, é menina. Ih, meu Deus, né? Tem muito disso também na história, né? Meu filho macho, tem que ser macho. Quanto que as mulheres, né, são desvalorizadas. Então, se fica muito focado no sexo. E nada vai garantir que esse filho macho será um macho que eu desejo. E aí nós vemos aí, né, quantos adolescentes são expulsos de casa porque nasceram com órgão, né, masculino, mas não se sentem homens e que se transformam em mulheres. Aí são expulsos de casa. Então, Adriana, volto de novo nessa questão, né, que nós temos que destruir essa educação estrutural aí para o ódio próprio, esse machismo estrutural na nossa cultura. É por aí que eu vejo a coisa. São construídas, né, essas diferenças entre homens e mulheres em função dessa educação, que é uma educação preconceituosa. Esse é o meu ponto de vista. Estamos aí lutando contra, né? Através da informação, do conhecimento, porque nós só podemos destruir o preconceito, gente, trazendo, né, o conhecimento, a informação verdadeira. Né, velhinho? Não ficar inventando, xoxota, fala o que é isso aqui, é isso aqui, o filho nasce assim. Existem muitas formas de falar sobre sexo e sexualidade com uma criança. Se não sabe, vai buscar orientação com profissionais para poder te ensinar como é que você fala para o teu filho, quando ele perguntar, né? Quantas mães eu já orientei no meu consultório, a criança começa a masturbar e ela fica constrangida, sem saber o que fazer, sai correndo, outras começam a reprimir, começam a bater na criança. O que é isso? Entende? E outros vão buscar ajuda. O que eu faço? Minha filha tem 4 anos e está ali, não tira a mão da xoxota. O que eu faço com isso? Quer dizer, gente, é espontâneo da criança, é natural, é lindo, mas o adulto acaba acabando. O adulto acaba destruindo a sexualidade da criança por falta de conhecimento e fica ali reprimindo, muitas vezes batendo. Tem histórias horrorosas de pais e mães que, ao ver o filho está descobrindo a sexualidade, estraga a vida do filho para sempre. Então é importante buscar, se você não sabe o que fazer, para buscar ajuda. Não é? Porque muitos de nós, né, somos filhos dessa educação que não ensina nada, né? Cala a boca, quem manda sou eu, e você não sabe nada. A menina menstrua e nem sabe o que é aquilo. Mamãe, o que é esse sangue que está saindo de mim? Né? Tem que instruir, falar de vários aspectos da sexualidade, porque a orientação sexual é um dos aspectos, né, gente, da sexualidade. Só que a nossa cultura só fala dessa... Para evitar a gravidez, até, né, a educação é essencialíssima para evitar a gravidez precoce. Quantas das nossas meninas, 10 aninhos, imagina, né? Então, tudo isso é essa falha gravíssima, né? Da falta de orientação, da falta, né, de educação, enfim,
E também orientar os meninos, né? Os meninos também, as meninas também, né? Com as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, ó, é uma leva de coisas assim, que precisa realmente ser orientado. É muita menina tendo gravidez precoce aí, sem saber depois, né, o que fazer. Agora, recentemente, aquele caso, né, que não era tão menina, enfim, mas uma moça, né, de 20 anos, que jogou a menina pela janela, o filho ganhou no ônibus, não sei se ouviste a notícia, né, e jogou, né, a pobre anjinho da menina, né, que ainda acho que ainda está viva, mas enfim, na UTI, né, pela janela do ônibus. Então, veja o medo de chegar, de falar para esses pais, olha, eu estou grávida, enfim. Olha que coisa séria que é essa questão, né, da sexualidade mesmo. E até assim, ó, a orientação, né, bem informada, com base científica, protege a criança até de abuso sexual, né, gente? Porque ela vai entender o que está se passando com ela, vai poder partilhar, porque ela tem essa liberdade, né, de partilhar e não ficar ali acuada, ameaçada, porque o abusador ameaçou. Não, ela vai saber muito bem o que está acontecendo. Né? Quantas adolescentes são abusadas sexualmente e nem imagina que vai ficar grávida, gente? De repente aparece lá a barriguda. Então, quer dizer, isso é seríssimo. Por isso nós temos, né, inclusive, pensar em políticas públicas para a sexualidade, né? Bem trabalhada, porque não adianta fazer propaganda de camisinha na televisão, né, contra o HIV. Se resolvesse, nós não estaríamos aí, né, com esse índice altíssimo que nunca baixa, né, porque não se usa. Então não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque o preconceito sexual não deixa funcionar. Nós temos que trabalhar uma sexualidade sem preconceito, com essa naturalidade que nós estamos falando aqui, gente. Não é uma delícia? É um tema riquíssimo, interessantíssimo, e precisamos, sim, debater cada vez mais sobre esse assunto, para desconstruir, né, o preconceito. Então, olha, eu estou muito feliz de poder, né, ter estado aqui com vocês nesse momento, falando sobre esse tema, porque é um tema que eu luto, ó, há muitos anos, né? Muitos. Mesmo né? antes de ser formada em psicologia. A Néa é uma desbravadora, né? Uma guerreira, uma psicóloga que luta contra com esse tema, né? Que é importantíssimo, importantíssimo. A Rosane Ville, nossa querida amiga aqui da Manaus, diz assim, ó: o preconceituoso sexual acha que o homossexual pensa, faz e pega qualquer um à força para fazer sexo o tempo todo. É muito doentio. E é verdade, né? Aquele preconceituoso, aquele machão, aquele machista, aquele homem retrógrado, aquele homem do século XIX, né? Olha para uma pessoa homossexual, só pensa nisso, né? Já pensa, imagina aquela pessoa nua, fazendo né, tendo ato sexual com outro homem, é assim que ele pensa, né? Abusando de alguma criança, é assim que ele pensa. As falsas crendices, né? Exatamente. Se você não desconstruir, você nunca vai mudar. Exatamente. Porque é aquilo que tu diz, falta o afeto, porque se botar o amor, o carinho, né, a amorosidade, a amizade, não vai pensar desta maneira, né, porque chega a ser até hipócrita, né, porque depois ele vai, né, no final da noite procurar umas pessoas assim, né, bem como tu disse. Né? Viu? Entre quatro paredes lá, né? Imagina, já muda todo o conceito. Exatamente, gente. É um tema difícil. Hoje a Beatriz Fagundes estava dizendo, estava divulgando o nosso debate de hoje de tarde, dizendo, por incrível que pareça, no século XXI ainda estamos conversando sobre isso. As pessoas não falam sobre sexualidade, têm vergonha de falar sobre sexualidade, têm vergonha de fazer as orientações corretas para os filhos, para as crianças sobre sexualidade. É incrível isso, né, Néa? É triste. Eu chamo de analfabetismo, é o nome que eu dou. Eu tenho até um artigo no meu blog que eu chamo de analfabetismo sexual. Ele é gerador, né, de todas essas coisas horrorosas que nós estamos assistindo. E eu acho que a gente tem que lutar, sim. A gente tem que lutar porque se ensina ódio, pode ensinar amor. E nós podemos, sim, plantar educação para o amor próprio,
nesse mundo que a gente vive. Nós precisamos juntar forças, fazer o que nós estamos fazendo. Unir forças para quê? Para a gente realmente, né, a gente poder viver num planeta saudável, aceitar a diversidade em todos os sentidos, porque nem a natureza, coitada, está protegida mais, né? Nem Sim. a natureza. Estão atacando tudo Imagina. pela frente. Por quê? Porque o ódio que está dentro de mim, eu vou espalhando para a natureza, para as pessoas, e vamos acabar com esse planeta maravilhoso. Então, se a gente... Eu estou dando a solução. Eu acredito, sim, que a solução, né, para a gente melhorar essa nossa convivência, essa nossa temporada nesse planeta, e cuidar desse planeta, é ensinar amor. Quem ensina amor não ensina preconceito, né? Ensinar diferença, explicar para a criança, porque a criança, gente, ela aprende aonde as coisas? O micro, né? Ela vai aprender o mundo micro dela na família, depois vai para a escola, aí vai para o macro. Então, começa em casa. Nós temos que pensar muito isso, né? O que eu estou ensinando para o meu filho, o adulto de amanhã? Ou o que eu penso, eu questionar a minha sexualidade, o que foi ensinado, né? O que eu aprendi, e vamos buscar ajuda, vamos buscar a informação, vamos buscar aprender coisas diferentes, porque não adianta, se eu não olhar para dentro de mim, eu vou continuar o quê? Repetindo as mesmas coisas de sempre. Não é verdade? Eu tenho que mudar as minhas crenças, revisitar minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi, eu dar uma olhadinha lá na minha história, na história da minha infância, para que eu possa o quê? Melhorar. Porque se eu não mudar por dentro, não tem como mudar. A gente só muda por dentro. Senão vai repetir sempre as mesmas coisas. Por isso que nós temos aí esse machismo estrutural, a educação estrutural, porque nós temos que mexer nisso. A essência da mudança é nesse ponto que nós temos que mexer. Senão não vai ter mudança. Ou muda a educação, né? Ou nada muda. Porque nós temos que educar de uma forma diferente para começar a obter mudança. Tanto que eu falo, né? Na vida adulta, como é que eu vou fazer essa mudança? Através do autoconhecimento. Se você não foi educado para o amor próprio, se você está cheio de preconceito, cheio de dúvidas, né? Até em relação à própria sexualidade, tem que buscar pelo autoconhecimento, tem que se conhecer. Não é verdade? E é isso aí, para a gente chegar no amor próprio, a gente precisa se conhecer. Eu vejo muita gente se odiando porque não se conhece. Odiando a sua sexualidade porque não conhece a própria sexualidade. Conheço pessoas, gente, que às vezes, assim, casada há 10 anos, não sabe o que é um orgasmo. O que é orgasmo? Como é que é isso? Eu, no meu consultório, ensinei muitas pessoas a se masturbarem. Por quê? Porque, imagina, o que é isso? Como masturbar? Jamais. Não, é importante conhecer o próprio corpo, se tocar, se sentir, não é verdade? Para depois partilhar com o outro. Aquilo que nós falamos no último encontro, né? Tem que casar consigo também, em todos os sentidos, né? Até sexual. Você fica muito mais interessante para se relacionar com o outro. Mas para isso tem que desconstruir preconceito, né? Isso mesmo. A Vera tem a última participação aí do Ricardo. Faltam 2 minutinhos e em seguida a gente já vai para as considerações finais, tá bom? Exatamente. Sim. Diz assim o Ricardo Coelho. Segundo a minha ministra lá, meninos usam azul e meninas rosa. Hoje já se sabe que ela está passando o rodo geral, inclusive em pastores e homens casados. O casamento gay só vai acabar com a família tradicional quando o marido separar da esposa para casar com um gurizão que ele sai às escondidas no sigilo. Pronto, falei, disse o Ricardo. É isso aí. É a hipocrisia da sociedade, né? A hipocrisia da sociedade aí. Olha aí, para a gente pensar, não é? E vamos juntar forças para a gente tirar esse tipo de pensamento do caminho. É verdade. Né, querida, meus agradecimentos, querida neta Will, que esteve conosco hoje conversando sobre desconstruindo o preconceito sexual. Muito esclarecedor, né? Muito obrigado pela tua disponibilidade, toda a tua experiência, né, sobre esse tema. Só temos a agradecer a tua participação. Muito obrigada. Já deixo aqui a minha despedida, passo para ti, te despedir brevemente e a Verinha, então, encerra o programa, tá bom? Tá bom. Muito obrigada mais uma vez, né? Foi uma alegria estar aqui, horas deliciosas e inesquecíveis, né? Esse programa é uma delícia, muito obrigado. Continue, né, fazendo esse sucesso que vocês estão fazendo. Amei nessa nova roupagem do programa, parabéns. E estou, sim, à disposição
né? Aceito todos os convites que vocês nos fizerem para vir aqui, porque é um espaço muito importante e o que eu quero é isso, contribuir para o nosso planeta, para a nossa humanidade, né? Para a gente cada vez mais encontrar pelo caminho pessoas, exemplo de amor próprio e de felicidade. Muito obrigada mesmo. Isso aí. Então, né, muito obrigada, gratidão. Eu gosto muitíssimo também de te ouvir, né? Sempre com a tua palavra muito sábia, muito esclarecedora, né? Essa tua fala fácil aí que a gente realmente entende. Um beijo, querida, no teu coração. Um beijo, Léa. Um beijo aos nossos ouvintes. Amanhã retornaremos aqui novamente. E sucesso, viu, né? Em todos os seus projetos aí, com certeza, tá bom? Muito obrigada.